Então, reunião passada, nós estávamos vendo o quê? 2 Coríntios, né? Capítulo 8. E nós paramos no versículo 7. Então, vamos dar continuidade, fechando aqui alguns versículos mais e adiantar um pouco para fechar essa palavra. Vamos voltar a ler 2 Coríntios, capítulo 8, e vamos retomar agora a partir do versículo 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Então aqui Paulo, ele está ainda instruindo, acerca da coleta. Mas o interessante, irmãos, é que Paulo, ele fala aqui, ele diz, não digo isso como mandamento, ou seja, não digo isso como alguém que está mandando, como alguém que está dando ordens. Quando ele instruiu os irmãos acerca das coletas, da qual nós já temos uma boa noção, uma boa base do que é, o que seriam essas coletas? O que seriam essas coletas? Roupa para quem está com frio, comida para quem está com fome, abrigo para quem está sem casa, remédio para quem está doente, enfim, suprir a necessidade do irmão. Então Paulo, quando instruiu isso, ele fala aqui algo muito interessante. Ele diz, eu não digo isso a vocês como alguém que está dando ordem, como alguém que está mandando. Olha só, que diferença dos apóstolos dos dias de hoje que se dizem imitadores de Paulo, que se dizem aqueles que seguem os ensinamentos de Paulo. Nós vemos nos dias de hoje os que se dizem apóstolos, os que se dizem líderes no sistema religioso, obrigando, mandando, persuadindo, Ou você dá oferta, ou você vai ser constrangido. Você não canta no coral, você não senta nas primeiras fileiras, você não tem nenhum cargo, você não tem nenhum destaque. E isso é o quê? Isso é mandar, isso é dar ordens. Veja a diferença quando Paulo ele fala de coletas. Ele diz, não digo isso como quem manda, mas ele fala trazendo uma instrução ou encorajamento para que eles continuem coletando voluntariamente para os irmãos, para os pobres. Muito diferente dos obreiros dos dias de hoje. Os obreiros persuasivos, que obriga as pessoas indiretamente a dar compulsoriamente oferta nas reuniões. Versículo 9, quem pode ler? Porque já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor de vós fez-se pobre sendo rico, para que vós fosseis enriquecidos com sua pobreza. Então, vê só o que a graça de Cristo fez com a igreja. Sendo rico, vírgula, por amor de vós se fez pobre. Que coração, irmãos? Para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. Irmãos, só vai poder coletar um coração pobre de si mesmo. Quanto mais o homem se enriquece, tanto das coisas materiais, como do seu ego, da sua posição, da sua diferença de classe social, menos ele tem amor pelos pobres. Pelo contrário, ele passa a odiar, a repudiar os pobres. Então foi necessário que ele, sendo rico, a graça do Senhor faz com que a igreja, mesmo sendo rica, por amor daqueles necessitados,
se torne ou se faça pobre, para que por esta pobreza possa enriquecer a muitos. Por exemplo, estamos aqui entre nós e chega um irmão de muitas posses financeiras. Para que ele possa se igualar a nós, ele precisa fazer o quê? Se tornar pobre. Porque senão o passeio que ele vai fazer é de helicóptero. Como nós podemos seguir um irmão desse? Se até para andar de ônibus está difícil, né? E o prefeito aumenta a passagem todo trimestre. Né? Os lugares onde eles vão são lugares hiper luxuosos, onde só para entrar é quase que um salário do mês de cada um de nós. Enfim, o padrão de vida desse irmão, os lugares, as posses desse irmão está muito aquém ou além daquilo que nós podemos alcançar. Então, para que ele possa, com a sua riqueza, ajudar alguém na sua pobreza, ele precisa se tornar o quê? Pobre. Senão nem num lugar como esse ele quer entrar e sentar. E o que é isso? Graça de Cristo. Então a graça de Cristo faz com que, mesmo o homem sendo rico, ele se torne pobre, para que com a sua pobreza, aí sim, ele passa a andar comigo, passa a andar com você, passa a andar com cada um de nós, aí conhece a nossa necessidade. Aí com aquela pobreza que ele se fez, ele vai poder nos suprir. Ou um vai poder suprir o outro. E às vezes, irmãos, essa riqueza, ou esse ser rico, não é apenas financeiramente, mas às vezes é uma questão de ego, de posição, de alma não tratada. Você se acha melhor que o seu irmão, que o seu próximo. Aí você, por se achar melhor, você nunca se aproxima dele, nunca se relaciona com ele e nunca passa a conhecer as necessidades dele. Então você nunca vai poder suprir ele. Mas, se você se tornar pobre e passar a relacionar com seu irmão, você vai poder, nessa pobreza, enriquecer ele na sua necessidade. Que às vezes não é dinheiro, às vezes é uma palavra, às vezes é uma companhia, às vezes é um carinho, às vezes é algo que não custa R$1, mas para aquela pessoa vale uma fortuna. Então é necessário que a graça de Cristo venha abundar em nós, crescer em nós, para que nós possamos assim adquirir essa pobreza, se tiver alguma riqueza em nós. Versículo 10 e 11. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Parece meio complexo, né, isso aí? Vamos simplificar? O que Paulo está querendo dizer aí? Agora, pois, completai o que já começasse, o que já tem começado. Ele está falando aí para alguns irmãos que já começaram a praticar a coleta. E ele diz, né, isso que já começaram a fazer, complete, termine, não pare, não fique pelo meio do caminho. Se você já começou a fazer, já começou a juntar roupas, alimentos, se você já começou a doar daquilo que você tem para aquele que você vê que está necessitado, dinheiro, roupa, remédios, alimentos. Se você já começou a fazer isso, complete a carreira. Não volte mais. É isso que Paulo está querendo dizer. O caminho da coleta é um caminho ascensional, crescente. Se você começar, não pare, não volte.
Porque isso vai fazer com que o Senhor ele tenha alegria, ele tenha gozo. Isso vai trazer gozo para o coração de Deus. Então, se você já tem essa prática, né? Porque Paulo estava falando ali para uma classe de irmãos que uns ainda precisavam começar, outros talvez nem iriam começar, mas já tinha alguns que faziam e às vezes ficavam desmotivados porque não via outros fazendo. Então, Paulo precisou trazer essa palavra de equilíbrio. Olha, se você já começou, complete. Não volte atrás. Complete o gozo do Senhor, a alegria do Senhor. Se você já tem essa prática de ver alguém sem roupa e você vai lá e veste ele, de ver alguém com frio, você vai lá e agasalha ele. Se você já começou com essa prática de ver alguém com fome, traz para casa, não deixa na calçada não, bota na sua mesa, sente lá com ele, dê um prato a ele e coma com ele. Então, se você já tem essa prática, porque tem gente que quando dá alguma coisa para alguém comer, dá na pior vasilha que tem, né, que é aquela de sorvete, pega uma colher que parece que nem vai usar mais e dá para a pessoa comer no sol debaixo de uma árvore. Que riqueza, irmãos. Que riqueza. Traga para sua casa. Ah, e o perigo? O Senhor cuida. É Ele que cuida de nós. Então, irmãos, isso é uma vida crescida, né? Então, se você faz isso uma vez esporadicamente, pode até ser perigoso, mas se você já tem uma prática, você já sabe que Deus cuida. E essa prática, ela é primeiro com os irmãos. Então, você vai estar tão já habituado a fazer que não tem mais dificuldade, é algo normal. Então, o que Paulo está querendo dizer é isso. Se você já começou a fazer, a juntar roupas, a dar remédios, a suprir, a cuidar, complete. Não deixe pela metade, vá adiante. Se você já tem suprido os irmãos necessitados, continue. Para que, como houve, o Júnior leu, a prontidão de vontade, haja também o cumprimento. Ou seja, como você foi despertado para essa vontade se finalize com uma prática real. Não ficar apenas na falácia. Ah, a palavra me disse que eu tenho que fazer isso, eu já entendi, eu preciso fazer isso. Sim, mas e a prática disso aí? A palavra vem como a teoria, mas ela quer o modo prático que é para tomar forma em nós. Então, nós precisamos, Paulo está dizendo aqui, que vocês não devem, ou nós não devemos, eles não deviam lá em Coríntios, ficar apenas na falácia. Traduzindo esse versículo aí que o Júnior leu, que parece meio complicado. Dentro dessa ótica, depois os irmãos voltem a ler, que já vai ter uma clareza melhor. Então, para que não fique apenas na falácia. Mas uma coisa importante ele fala aí, é segundo o que tendes. Se você vê o irmão com uma necessidade da qual você não tem condições de suprir, não se meta a fazer pegando a palavra como lei. O que é que você deve fazer? Se você sentiu necessidade, se você relaciona com esse irmão, chame outro irmão, e o outro ainda não consegue, chama o outro, vá unindo o corpo, que aí a reação vai dar para suprir aquela necessidade. É diferente das ofertas. As ofertas pedem aquilo que você não pode. Força você a dar aquilo que você não tem. É certo que às vezes você vai reunir com uma nota de R$100 no bolso. E lá é pedido como oferta. Mas às vezes aqueles R$100 você está devendo 200. Então não é seu. Você não tem a posse daquilo ali como sendo algo que está disponível. Então tudo no corpo é feito com equilíbrio. E a questão das coletas também. É segundo o que tendes. Não é para pegar nada do que você não tem. Não existe sacrifício. Existe o que você tem. Se você tem 2, então compartilhe uma. Você não pode ter uma e compartilhar e ficar sem nada. Isso é hipocrisia. Isso é um sacrifício de tolo que o Senhor não está pedindo de você.
Ele está pedindo que você compartilhe aquilo que você tem. Não é para pegar nada, irmãos. É para você compartilhar do que você tem. Vamos ver? Versículo 12 e 13. Porque se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. E 14. Pois digo isto não para que haja alívio para outros e aperto para vós, mas para que haja igualdade, suprindo neste tempo presente, na vossa abundância, a falta dos outros, para que também a abundância deles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Que diferença, né, irmãos, a oferta. Então, qual é a finalidade de você coletar para os pobres? De você coletar para o necessitado? É para que haja igualdade. Na coleta das ofertas é feita assim? Não. Por isso que eu falei no início dessa palavra que tem muita diferença entre oferta e coleta. A coleta é para que haja igualdade, como está aí. Então você pega do que você tem e você coleta para alguém que está necessitado com o objetivo de quê? De que haja igualdade. Eu tenho uma camisa e estou vestido. Eu tenho mais uma ou duas guardadas. Mas o Augusto está sem camisa. E qual é o problema do Augusto estar sem camisa? Ele não tem camisa. Então, quando eu pego uma camisa minha e dou para o Augusto, vai ficar folgada, é claro. Mas nós vamos ficar dentro do princípio da igualdade. Todos nós vamos estar vestidos. Né? Então, queridos, é isso aí. O princípio da igualdade, o princípio da coleta é para que haja igualdade. Muito diferente do princípio da oferta. A oferta é para que um cresça. Então, assim, quando eu coleto, segundo o que Paulo está instruindo, eu estou trazendo alguém para o princípio da igualdade. Diferente de quando eu oferto. Quando eu oferto, eu estou querendo que o líder religioso, ele suba um pouco mais na sua classe social. E o pobre que está ali, inserido naquele contexto, ele vai continuar pobre e vai continuar necessitado, e talvez se ele não se cuidar, ele vai ser até expulso. Porque vai se tornar uma pessoa tão inconveniente que o sistema religioso não vai conseguir suportar. A exemplo do que a Ana falou aqui na reunião passada. O irmão que reunia há muitos anos no sistema religioso e passou por uma dificuldade financeira e foi recorrer ao líder e ele disse, olha, meu papel aqui é suprir o lado espiritual. Se for oração, eu estou aqui. Mas esse lado financeiro aí, você se vire. A igreja não tem nada a ver com isso. Pois é, então a gente vê que a diferença é grande. Enquanto que a coleta, primeiro, não parte do líder. Parte de quem? De cada um. A necessidade de suprir ao pobre. Então a vossa abundância supra a falta dos outros. Não foi assim? Se você tem roupas, alimento, doação em geral, e faz isso para com os cristãos, você está fazendo com que a palavra de Deus tenha realidade em sua vida. Não precisa um líder se levantar e dizer, olha, fulano está precisando disso. Isso ainda é religião, irmãos. Agora é no individualismo, na individualidade que gera na coletividade. Agora é o seu coração que vai ganhar graça para você perceber. Será que você, andando com os irmãos, você não percebe a necessidade de cada um? Irmãos, é inadmissível que alguém que se diga convertido ao Evangelho do Reino não conheça esse serviço de graça. A graça de suprir os santos, os irmãos, uns aos outros, o seu próximo. A graça de suprir, de servir o seu irmão. A graça da coleta aos pobres. É impossível de aqueles que se dizem convertidos e que conhecem o Evangelho do Reino não despertar dentro de si
a necessidade desse serviço. Lembra do primeiro dom? Servir. Aí a gente às vezes limita esse servir, né? E às vezes na casa do irmão lavar um prato. Isso é bom, é necessário. Mas servir é muito mais que isso. Esse serviço precisa crescer ao ponto de nós aprender a coletar para o nosso próximo. Essa graça não permite mais que alguém tenha um guarda-roupa com tantas roupas, as traças comendo, ou mesmo que esteja ali conservadas, intactas, bem cuidadas. Roupas que não se usa, apenas mantém o guarda-roupa cheio para ostentação. Pessoas que têm centenas, dezenas, centenas de pares de sapatos, que não usa, mas mantém ali para que a sua sapateira esteja ali totalmente, aparentemente lotada e suprida. Irmãos, o Evangelho do Reino nos chama para que nós possamos rever esses pontos. Às vezes nós mantemos uma roupa dentro de um guarda-roupa tantos anos, engordamos ou emagrecemos, sabe que aquela roupa não vai dar mais, mas não tem coragem de coletar para alguém que está necessitado. Sabe o que é isso? Coração rico. Não tem coragem de se tornar pobre para que na pobreza possa enriquecer a muitos. Nessa palavra de coletas, o Senhor também nos chama para essa realidade. Olhe para o seu guarda-roupa. Olhe para a sua sapateira. Olhe para a sua coleção de tantas coisas que você tem. E veja se realmente tudo que você tem ali tem utilidade para você, ou é o seu coração que não consegue se desapegar para que você venha suprir a vida de alguém que está necessitado. Então isso é muito diferente de ofertar, irmãos. Ofertar, você dá ali, vai para outro destino, você não sabe para que é, você também lava as mãos como Pilatos fez, sem responsabilidade nenhuma, mas coletar é a sua responsabilidade em cuidar de outro. É você e o seu próximo. Então, irmãos, é inadmissível que alguém que tenha tantos imóveis, que alguém que tenha tantas coisas, tantos bens aglomerados para si, e se diz ainda convertido ao Evangelho do Reino. A não ser que ele, com sua abundância, supra as necessidades dos necessitados. Aí sim, ele está legitimamente próspero dentro do reino. Mas se ele aglomera para si uma abundância de bens, uma abundância disso, uma abundância daquilo, e faz vistas grossas, né? Ou repudia os necessitados, com certeza a realidade da conversão dele ao Evangelho do Reino não é legítima. Mas as pessoas, irmãos, querem sempre mais, mais, mais e mais. O que é isso? Riqueza. Mamon predominando, né, no coração das pessoas. E elas vão querer sempre mais. E ainda está escrito no versículo 14, né? A vossa abundância supre a falta dos irmãos. Para quê? Para quê? Tem irmãos com tanta abundância e dentro dessa abundância ele decide suprir a falta dos irmãos. Com que objetivo? Com o objetivo de que haja igualdade. Então, irmãos, só no reino, só no viver de igreja, é que vai ser alcançado aquilo que toda a nação busca todo o tempo. O que é que a nação busca todo o tempo? O princípio da igualdade. Aí luta contra o racismo, luta contra a má distribuição de rendas, luta contra uma série de situações
mas não vai encontrar a solução. Sabe por quê? Porque existe muita riqueza no coração das pessoas. Então, só no reino, com essa distribuição genuína de coleta para pobres, é que vai haver a igualdade. Então, irmãos, no reino nós estamos seguros e nada vai nos faltar. Nos dias de hoje, está ainda muito difícil de viver isso. Mas, se um dia vier uma perseguição à igreja, como a palavra de Deus, né, diz que vai haver, e como as coisas atuais apontam para isso, com certeza essa realidade vai mudar. Ainda tem muito irmão vivendo para si, na sua individualidade. Por quê? Porque a igreja ainda está vivendo numa democracia. Deixa vir uma perseguição. Que aí, na força, né, vai acontecer isso que a palavra de Deus manda nos fazer na graça. Então, se vier essa perseguição, irmãos, será algo muito sério para a igreja. Não foi fácil o que essa igreja aqui passou. Por isso que ela foi tão aperfeiçoada na questão de coleta para pobres. Tão aperfeiçoada nessa questão do princípio da igualdade. Aí chega um e grita, olha, Pedro morreu. Chega outro e diz, mataram Maria. Ou Maria morreu, né? Estevão foi apedrejado. E os irmãos ali reunindo, como se fosse a última reunião. Como se amanhã, cada um dos que estavam ali pudessem ser a próxima vítima. Pudessem estar mortos ou perseguidos. Então, irmãos, foi isso que fez com que a igreja se aperfeiçoasse na questão da coleta para pobres. Na questão dessa distribuição para que houvesse o princípio da igualdade. Então, amados, não permita que haja uma situação semelhante. Saia dessa liberdade feita sem responsabilidade que leva você à libertinagem. E vamos praticar a palavra de Deus com responsabilidade para que haja um coração, né, totalmente desprendido das coisas materiais. Um coração liberal, como nós ganhamos. Coração liberal é aquele que libera aquilo que o Senhor faz chegar à sua mão, à sua mesa, à sua casa, ao seu guarda-roupa, à sua vida, à sua família. Sabendo que no outro dia, né, poderia até ser morto, aqueles irmãos reuniam ali escondidos, com medo, perseguido. Alguém que estava ali e no outro dia poderia estar morto. Alguém que eles tanto amavam. Né? A qualquer momento poderia vir a morte ou até mesmo a prisão para eles. Então a perseguição faz com que as pessoas deixem da carnalidade do mundo e se desprenda do materialismo dos bens. A igreja vai passar por isso ainda. É bíblico. Mas nós podemos fazer isso já dentro da base do filtro do amor. Não é necessário vir uma perseguição para que a igreja ela possa ser aperfeiçoada nisso. Nós podemos praticar isso e isso vai alegrar o coração de Deus desde já. Então, coleta para pobres é uma prática normal da igreja. Versículo 15 e 16. Como está escrito, o que muito pegou, não teve sobra, e o que pouco pegou, não teve falta. Mas a graça de Deus, que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado para convosco. Então, o que está falando aqui? Tito era um irmão que se tornou cooperador de Paulo. Tito era um irmão comum. Tito era um irmão que não tinha uma alta formação de Cristo, não tinha muito conhecimento na palavra, não era um homem
muito letrado, era um irmão comum. Mas o que foi que Tito fez? Ele se apresentou para o serviço das coletas. Com prontidão de vontade e com muita alegria, Tito se apresentou para fazer com que aquela coleta que foi depositada aos pés dos apóstolos fosse distribuída de igual modo com os necessitados. Então, esse coração de Tito precisa também aparecer entre os irmãos. Porque não é só uma questão de coletar. De repente os irmãos se desprendem e começam a coletar. Olha, eu tinha tantas roupas, tá aí, roupa, tá aí, calçado, tá aí, alimento, tal. E os irmãos começam a se desprender e coletar. Mas e aí, quem vai administrar isso? Se trouxer aqui para casa, vai ficar guardadinho ali, né? Se levar para sua casa, talvez você também. Então, quem vai administrar isso? Os Titos. Precisa aparecer corações que digam, não, eu estou aqui. Eu quero apresentar o meu serviço com uma boa distribuição entre os necessitados. De forma que aquele que pegou muito não sobejou. Por quê? Porque foi dentro do tamanho da necessidade. E aquele que pegou pouco não faltou. Por quê? Porque foi dentro da necessidade. Olha, eu estou precisando só de 2 pares de sapato, eu não uso mais do que 2. Aí chegou o irmão, dá 10 pares de sapato ao irmão. Esse irmão é generoso, coletou 10 pares de sapato. Mas vai juntar, vai sobrar. Aí aquele outro usa, viaja, tem um trabalho mais árduo, todo dia gasta muito sapato por ano, aí ele deu 1 par de sapato ao irmão. Faltou. Então quem é que vai fazer esse equilíbrio? Os Titos. Aqueles que se apresentam de graça para fazer uma distribuição dentro do princípio da igualdade. Entendeu, irmãos? A distribuição é para o povo ou é para os assim também? Primeiro é para os irmãos, né? Depois que os irmãos estiverem aperfeiçoados nisso, né? Aí isso vai se estender. Então, entendeu, irmãos, aqui? Tito, né? Ele se apresentou com prontidão, com alegria, e ele se tornou voluntário para fazer esse serviço de distribuição, né? Ele se tornou, né, um tesoureiro da igreja. E não vitalício, e sim naquele momento. Ó, chegou tantas coletas aqui. Aí você apresenta os títulos da vida. Não, eu vou fazer essa distribuição. Isso não quer dizer que toda vez que chegar uma coleta, aqueles irmãos é o responsável para distribuir, não. Senão você vai dar um título ao irmão, vai dar uma posição ao irmão. Mas outros corações têm que se desprender. Entendeu, irmãos? Como tudo na vida da igreja tem que ser orgânico. Nada pode ser humano. Nada deve ser imposto. Tudo tem que ser orgânico, né? Versículo 18. Juntamente com eles estamos enviando o irmão, cujo louvor do seu trabalho no Evangelho tem espalhado por todas as igrejas. Então, quando ele fala aqui por todas as igrejas, né? Essas igrejas são o quê? Os irmãos já têm clareza, né? Quem são as igrejas? Quando fala em igrejas, os irmãos que se reúnem nas cidades. Porque essas coletas que chegavam até os irmãos lá, não ficava retido apenas ali. Ele supria os irmãos que estavam em outras cidades, que tinham necessidade. Então, ele reunia uma comissão de irmãos, e entre eles se apresentavam aqueles que queriam fazer o serviço, e aqueles que se apresentavam para fazer o serviço. Precisava ter um bom testemunho, precisava ter uma vida realmente, né, de um bom testemunho dentro do reino, para poder essas coletas ser repassadas para eles e eles ir distribuir com as igrejas. A igreja que está em Maceió, a igreja que está em Rio Largo, a igreja que está em União dos Palmares. Quem são essas igrejas? Todos os irmãos que nasceram de novo. Onde tiver um necessitado, essa coleta vai para ele. Que trabalho lindo, né? E tão genuíno. Versículo 19. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Então, quando ele se apresentou, ele foi aceito por toda a igreja. Quem foi esse? Tito. E ele iria junto para não haver falatório. Então, se Paulo saísse ali de fininho com Barnabé,
né, e Pedro, e pegasse ali e saísse com aquele monte de coleta, poderia haver falatório. Será que eles foram mesmo levar para as igrejas? Será que esses camaradas não estão... Defamação. Será que esses camaradas não estão levando para eles? Será que não está vendendo? Será que não está tendo aí uma negociação? Aí ele pegou um irmão simples, que se apresentou, que foi aprovado como testemunho, né, como um bom testemunho entre todos os irmãos, e levou com ele. Então, para evitar esse tipo de coisa, você vê, irmãos, é tudo com transparência. A vida da igreja precisa ser com transparência. É muito diferente do sistema religioso, né? O sistema religioso, jamais um líder de um sistema religioso, às vezes pega um saco de dinheiro daquele e pega um irmãozinho lá do banco, ei, vem cá, vamos contar aqui, vamos ver, você vai saber o que é que eu vou fazer com esse dinheiro. Duvido. Mas com a igreja é diferente. Coleta é diferente. Pegou o irmãozinho comum lá. Ó, eu quero participar, amém. Todos aqui, a vida de Tito, como é? Não, é um irmão que tem reunido, que tem dado testemunho, tem fiel, então tudo certo. Então, ó, ele vai com a gente, viu? Quando ele voltar, ele vai dizer para vocês o que a gente fez com essa coleta aqui. Então, nesse momento, Paulo ele ficou alegre, né? Porque Tito era um dos seus filhos na fé. Era um dos seus cooperadores. Foi Paulo quem trouxe Tito, né, para o reino, né? Ganhou Tito para o Senhor. Então, Paulo ficou alegre, porque naquele momento, Tito ia ser o tesoureiro naquela viagem. E isso para Paulo foi algo impressionante, né? Um jovenzinho que o Senhor, ele começou a falar, né? O Henrique aqui, eu falando aqui do Senhor para o Henrique, daqui a pouco o Henrique cresce e tal, a gente vai fazer uma coleta aí, e o Henrique diz, olha, Edvaldo, eu quero participar disso aí. Tá certo, Henrique, vamos conosco. E você vai ver como é que a coleta é distribuída entre os irmãos. E aquilo para Paulo foi uma alegria, porque viu que Tito estava crescendo na vida, né? E se apresentou sem que houvesse nenhuma lei, mas com voluntariedade, né? E com ânimo e boa vontade. Só quando você, irmãos, entender de fato o Evangelho, é que terá esse ânimo. Não será mais necessário passar a salva para que você tenha estímulo de ofertar, né? Mas você vai coletar, independente disso, você vai ter um ânimo para coletar e a salva não será mais necessária. Mas para ajudar os pobres, será de uma forma espontânea. Então, quando esse evangelho, né, ele de fato, ele crescer em nós, como clareza da revelação do que ele é que nós vamos ter esse ânimo de espontaneamente nos apresentar para coletar para aqueles que estão necessitados. Versículo 20. Viu aí o que nós falamos há pouco? Para que foi que ele levou Tito? Para que ninguém acuse, para que ninguém difame, para que ninguém fale mal, né? Para que ninguém fale mal, porque a coleta que eles estavam levando, irmãos, era uma coleta abundante. Não era 1 quilo de arroz, nem um pacote de macarrão. Eles estavam levando uma quantia enorme de coisas coletadas para suprir a necessidade dos irmãos. Eles estavam levando ali roupas, alimento, remédios, tantas coisas, irmãos. Abundância de tantas coisas. Então, para que ele não fosse difamado quanto àquilo que eles estavam levando, ele teve a prudência de inserir Tito, né? Já que ele apareceu com um coração assim, tão espontâneo, né? Versículo 21, 22 e 23. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro irmão nosso, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser zeloso, mas agora muito mais zeloso ainda pela muita confiança que vós tendes. Sim. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas, glória de Cristo. Então, o que foi que ele fez aqui? Parece que quando a gente lê assim fica meio misturado, né? Vamos clarear. O que foi que ele fez aqui? Ele enviou apóstolos.
juntamente com aquelas coletas, para não só levar coletas, mas também fundamentar as igrejas. Então ele enviou Tito e enviou mais outros mensageiros, né? Aqueles mensageiros ali eram os apóstolos, os enviados. E quem era que supria essas viagens? A coleta da igreja. Então, uma das finalidades da coleta da igreja, e aí entra dinheiro, é para poder enviar alguém para uma outra cidade para fundamentar o evangelho do reino. Então, aqui de repente, surge alguém que tem uma necessidade de ir para uma outra cidade, para chegar lá, testemunhar da igreja, levar o testemunho da igreja, falar do evangelho do reino. Então, se a igreja já é uma igreja madura, ela se sente na responsabilidade de suprir esse irmão enquanto ele estiver lá fundamentando. Por quanto tempo? O Senhor que vai dizer. Pode ser 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então a igreja custeia até que ele se mantenha, como Paulo fez, né? Ou ele volte, ou ele se estabeleça lá para viver a vida, né, de suprimento por si próprio. Então, aqui se cumpriu, irmãos, o que estava em Lucas 10, que era enviado de 2 em 2 e iniciar reuniões como igreja, estabelecer ali o testemunho do evangelho do reino, pregado por Jesus, e o evangelho da graça pregado por Paulo. Então, essa divisão foi feita assim. Pega os enviados, os mensageiros, os apóstolos, né? Os irmãos às vezes dão um título aí, é o apóstolo fulano de tal, não sabe nem o que quer dizer apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. Quem eram os apóstolos naquela época? Pegava 2, vamos dizer, Mateus e Júnior. Vamos enviar esses 2 irmãos aqui para Arapiraca, para chegar lá e ele falar do evangelho do reino, testemunhar do Senhor, né, e estabelecer o fundamento da igreja. Então a gente pega e custeia esses 2 irmãos e manda ele para lá. São os 2 apóstolos. Aí o irmão bota aqui apóstolo como se fosse um título elevado. Quem é o apóstolo fulano de tal? Quem enviou esse irmão para cá como apóstolo? É muito diferente. Então foi assim que foi administrado, né? Está em Lucas 10, que mandava de 2 em 2, 2 em 2, né? E ali eles estabeleciam o testemunho do evangelho do reino. Versículo 24. Mostrai, pois, para com eles, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da vossa glória a respeito de vós. Então, aqui ele manda provar o amor, né, a respeito de vós. Como é a prova do amor que Paulo está exigindo aqui? É muito diferente daquele amor de 1 Coríntios 13. Esse amor aqui ele é feito através de coleta para pobres. Então, mostre o seu amor para com os irmãos, para com os pobres, para com os necessitados. Prove o seu amor. É muito fácil chegar para o Cícero e dizer, Cícero, eu te amo. Isso é fácil demais. Mas e quanto às necessidades do Cícero? Eu tenho me preocupado, eu tenho suprido, eu tenho buscado coletar para ele, né, se é que ele tem alguma necessidade. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo que essa palavra que eu pronunciei, ela tem realidade. Então, não é uma questão só de falar, né? Então, isso mostra, irmãos, que, na verdade, o Evangelho do Reino, ele precisa não apenas de palavras, mas ele tem que vir carregado de quê? De prática. Muito mais prática do que falasse, do que palavra. Então, reunidos como igreja, precisamos aprender a prática de fazermos coletas voluntárias, com ânimo, com alegria e com amor. Para quem? Para os necessitados, até que não haja nenhum necessitado entre nós. Então, qual é o equilíbrio dessa palavra? É que nós agora, reunidos como igreja, nós precisamos ganhar a prática de coletar para os pobres. Quem são os pobres? Os necessitados. Necessitados de alguma coisa. Então, nós precisamos agora ganhar essa prática continuamente, até que não haja nenhum necessitado entre nós. Quando isso acontecer, aí nós vamos para a próxima fase, que é coletar para os necessitados que ainda não conheceram o Evangelho. Vamos falar disso um pouco mais na frente. 2 Coríntios 9,6 fala que
Quem quer ter abundância, ajude os pobres. Parafraseando. Mas vamos ler o texto para ver o que diz. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, aquele que semeia pouco, ele vai colher pouco. O que semeia com fartura, vai colher com fartura. Quer ter abundância, ajuda os pobres. O sistema religioso ama esse versículo, mas ele esquece do contexto. Olha o que diz o versículo posterior, né? O versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então não é eu tenho que fazer a coleta porque é bíblico. Não é dessa forma. Não é eu pegar essa palavra e trazer um peso sobre mim. Não. É o Evangelho que colocou dentro de você o amor pelos necessitados. Então não é uma questão de porque a palavra diz, agora você vai tomar essa lei e se sentir ali sufocado, obrigado. Você está todo endividado, seu salário não dá nem para pagar um terço, mas a Bíblia diz que eu tenho que coletar, eu tenho que fazer, Não, mas você vai despertar o amor. Você vai permitir que o seu coração ele seja permeado por este amor, pelos necessitados. Aí sim, o amor por quem passa frio vai ser despertado em você. O amor por quem passa fome vai ser despertado em você. O amor por quem não tem remédio para tomar, né, essas doenças hoje, essas doenças do século, né? Muita gente hoje toma remédio para diabetes, para depressão, para tantas outras coisas, para coração, pressão alta, enfim. Então, tem tantas pessoas que não têm dinheiro para comprar esses remédios que são tão baratos, mas às vezes a pessoa não tem. Então o amor vai gerar dentro de você para que você possa suprir esses irmãos que estão passando por esse tipo de necessidade. E quem é que vai promover isso? O Evangelho. Quanto mais você se mescla com o Evangelho, mais ele aumenta o nível do amor. Não faça isso enquanto for lei. Por que você faz isso? Você não está podendo... Não, porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Não, isso é lei. Mas quando você disser assim, não, eu tenho que fazer porque esse é o tamanho do amor que Deus colocou no meu coração. E agora eu não sei mais viver de outra maneira que não seja essa. Aí foi o Evangelho. O amor não é por quem precisa de você. Porque Deus, irmãos, Ele ama aquele que dá com alegria. Não adianta você dar porque a lei mandou, porque o líder mandou, porque o irmão mandou, porque fulano mandou, não. Quem vai mandar no seu coração agora é o amor. E Deus ama quem dá com alegria. Se você dá com amor, você vai dar com alegria. O versículo 9, né? Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, quando fala de coleta, irmão, não tem outro alvo, não tem outro endereço. O único destino é os pobres. Então, deu aí o quê? Unicamente aos pobres. Aí a sua justiça permanece para sempre. Lembra daquela palavra que nós ganhamos? Justiça se faz com quê? Com amor. Então, o amor é que vai gerar essa justiça. Que justiça é essa? De você suprir a necessidade do necessitado. Que diferença, né? Que diferença da oferta. A bênção de Deus sempre está voltada para aquele que ajuda o pobre. Deus, irmãos, Ele não vai abençoar você porque você construiu um prédio e deu a Ele o nome de igreja ou deu a Ele o nome de templo. Não vai. Não é esse o caminho de Deus abençoar o homem. Deus não vai abençoar porque você dá dízimo, porque você dá oferta para complementar a renda daquele que já tem. Daquele que já tem tudo. Daquele que já tem casa. Daquele que já tem carro. Daquele que já tem dinheiro.
daquele que já tem status, daquele que já tem posição. Deus não vai lhe abençoar por causa disso. Porque não foi para isso que Deus lhe deu recursos. Isso, na visão do nosso Pai, não vai frutificar, não vai trazer fruto de nada. Então, o que Deus quer é que você ajude o pobre. E não aquele que já tem. Porque alguém mandou. Quer ter Deus sempre olhando para você? Você tem o desejo de ver Deus sempre olhando assim para você? Ajude o necessitado. Ajude o pobre. E você vai ter Deus, você vai atrair a atenção de Deus. Não faça com esse objetivo. Mas esse é o resultado. A nossa ajuda, irmãos, ao pobre chega como incenso nas narinas de Deus, né? Como disse o anjo. Esse é o segredo de uma verdadeira prosperidade. É quando você tira daquilo que você tem e distribui com aquele que não tem e traz ele para o princípio da sua igualdade. Essa é a verdadeira prosperidade, uma vida próspera. Uma vez que eu creio em Jesus, que me converto ao Evangelho, qual agora a prova de que isso é real na minha vida? Coleta para pobres. Sabe por quê, irmãos? Porque fé sem obras é morta. Fé sem obra é morta. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributadas graças a Deus. Então, a liberalidade dos nossos presentes, né? Das nossas doações, do nosso dinheiro, das nossas roupas, dos nossos alimentos, é que faz com que isso aí aconteça. Lembre-se que a igreja do primeiro século era como um hospital para os enfermos. As casas dos irmãos recebiam pessoas que estavam doentes, irmãos. Não pense que a casa dos irmãos era muitas vezes como as nossas casas, não. Que são fechadas, que não recebe ninguém, a menos que prepare uma festa ou uma ocasião especial. Algo formal. E ainda seleciona as pessoas que podem vir. A casa dos irmãos era aberta para receber pessoas e muitas dessas pessoas eram enfermas. E eles recebiam essas pessoas. E quando eles não podiam receber mais, o que era que eles faziam? Os irmãos pegavam os doentes, levavam no hospital e pagavam as despesas. Lembra lá da prática do samaritano? Entre os irmãos havia esse tipo de coleta. Eles eram tão sensíveis à necessidade do próximo que as suas casas serviam para cuidar, né? Suas casas serviam para cuidarem, para que pudessem acompanhar, visitar. Então ele colocava aquelas pessoas nos hospitais e não esquecia, não. Eles iam visitar, eles iam cuidar, eles estavam ali acompanhando. Ô, irmãos, que diferença, né? Viu que coletar é muito maior que ofertar? Então, irmãos, lembre-se, primeiro, a preferência são os domésticos da fé. E quem são esses? Os irmãos que se reúnem com você em sua região. A preferência são esses irmãos. Segundo, são os indoutos. Em geral, pessoas não convertidas ao Evangelho, ou os incrédulos, né? E que precisam, para que nós precisamos coletar para o mundo? Para as pessoas que são incrédulas. Parece que é uma coisa sem sentido, né? Então, para que coletar para eles? Que se eles aceitarem Jesus, eles vão ter isso no corpo. Mas nós precisamos sim coletar para eles. Para quê? Sim, que eles precisam de uma obra que comprove a fé, para que eles possam crer. Se nós não praticarmos, né, a obra de Deus, para que possa gerar nele o crer, a fé, eles não vão conseguir alcançar essa realidade. Então a igreja, quando alcançar o princípio da igualdade, de modo que não haja um necessitado entre nós, nós precisamos agora estender esse serviço para onde? Para os incrédulos. Para que eles possam
comprovar a fé para poder crer através da obra, né? No Evangelho. Pois a fé sem obra é morta, como diz Tiago. E olha como, né, ele encerra, né, esse versículo. Vamos ler ainda aqui. 1 Coríntios 16, versículo 1. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galileia. Note bem, coleta para quem? Santos. Para os santos. Quem são esses santos? Os domésticos da fé. Né? Então, ele é bem enfático aqui, olha, é a coleta para os santos. Né? Versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o para que se não faça coletas quando eu chegar. Não, os irmãos pegaram isso aqui e fizeram um ponto de doutrina, né? Que todo primeiro dia da semana tem que coletar. Não é assim que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, olha, quando vocês forem coletar, faça num dia que não tiver reunião. Para que quando eu chegar aí, para nós reunirmos, nós partirmos o pão, ministrar às igrejas, não esteja esse alvoroço de coleta. Isso aí é um serviço que é feito à parte. Então pega o primeiro dia da semana, quando for fazer coleta, e faça isso antes que eu chegue aí. Paulo vinha de viagem. Paulo precisava não perder tempo com essas coisas. Precisava fundamentar a igreja, precisava trazer a palavra, precisava... Então, não podia perder tempo com essa coisa de estar perdendo tempo com coletas. Você já ganhar a palavra, escolha aí o primeiro dia da semana, faça essa coleta, porque quando eu chegar aí a gente precisa tratar de outros assuntos. Aí o que foi que os irmãos fizeram? Pegaram isso como um ponto de doutrina. Então, todo primeiro dia da semana é dia de coletar, é dia de ofertar, é dia de dizimar. Nada a ver com o que Paulo está falando aqui. Então, irmãos, é o destino, né? Quase sempre não são dos pobres aquilo que é coletado, que foi estabelecido no sistema religioso, pegando esse versículo como base no primeiro dia da semana. Então, está tudo errado isso aqui. Último texto, né? Vamos ver agora aqui, em Tiago, capítulo 2, versículo do 14 ao 18. Meus irmãos, que proveito tem alguém se disser que tem fé e não tem obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem necessidade do sustento diário, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito terá? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu as obras. Mostra-me as tuas obras, sem tuas mostra-me a tua fé sem tuas obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Amém. Então aí está bem claro, né? Não tem nem que explicar muito, mas vamos falar algumas poucas coisas. Então, se uma irmã ou irmão estiver necessitado de roupas, de alimento, de remédio, e algum irmão olhar para ele, né, e disser, vá em paz, sem lhe dar nada, vá para casa, né, fique em paz, eu vou orar por você. Isso, na verdade, é uma fé sem obra. Então essa fé vai se tornar morta. Por quê? Porque a necessidade daquele irmão naquele momento não é esse vá em paz, esse tapinha nas costas e esse vou orar por você. Ele está precisando de feijão, de arroz. Ele está precisando de roupa, está nu. Ele está precisando de uma caixa de remédio para tomar porque ele precisa que o seu corpo enfermou. Ele está com frio, ele quer um agasalho. Então esse tapinha nas costas, essa fé que você diz que vai orar, que Deus vai suprir, que isso aí é uma fé morta. E o que é fé morta? É algo sem realidade. É apenas uma frase ou um chavão religioso. Não tem vida nisso aí. Assim também, se a fé não for acompanhada de obras, ela está morta. Então, irmãos, Tiago ele deixa bem clara essa questão de você coletar. Não é só uma questão de você ter fé, mas é uma questão de você ter disposição
de suprir a necessidade do seu irmão. E aí a sua fé, eu pergunto a você, ela é morta? Ou tem sido uma fé viva? Como você tem reagido diante da necessidade do seu próximo? Não precisa responder para mim, mas responda para você mesmo. Porque a sua reação para com a necessidade do seu próximo é que mostra para você se a sua fé está morta ou se ela é viva, né? Então está na hora, irmãos, de viver o evangelho da graça e aprender a fazer essa graça que supre a necessidade dos santos. E o que é isso? É aquilo que alimenta o pobre, que veste o que estão descamisados, que agasalha os que estão com frio, que recepciona, que abraça, que cuida, que está presente, que se preocupa. Está na hora, irmãos, da igreja reagir dentro dessa realidade e deixar dessa falácia de eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. E a obra está zerada lá. Passa-se um ano e você vai buscar no seu checklist e você não ajudou um necessitado sequer. E bate no peito e diz, eu sou um homem ou uma mulher de fé. Essa fé sem obra, Tiago deixa bem claro aqui que ela não existe, ela é morta. Então precisamos ser esses que reagem àquilo que é a necessidade do nosso próximo. Então, irmãos, Tiago termina dizendo, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Então, ter fé parece ser mais fácil do que ter obras. Sabe por quê? Porque ter fé pode ser de boca, mas obra precisa ser de fato e de verdade. Então, nós precisamos agora ser uma igreja que vamos reagir à necessidade do nosso próximo. Para quê? Para que a nossa fé não seja uma fé morta. Amém, amados? Então, tem ou não tem diferença entre oferta e coleta? Muita diferença, né? Então, irmãos, aqui nós vamos finalizar esse fundamento. Eu espero que tenha ficado muito claro para os irmãos e que, se vocês tiverem dúvida, voltem a ouvir os vídeos, né, os áudios que o Júnior tem gravado e tire as suas dúvidas. Se você não conseguir, nos procure. Que Deus vos abençoe.